Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Conectário. Meu nome é Denise Pereira de Carvalho. Hoje, para a gente bater um papo sobre essa lua cheia em Touro, que é parte dessa temporada de eclipse. Queria fazer algumas considerações desse processo de talvez uma dupla limpeza, né? Primeiro, porque o eclipse sempre vem trazer para a gente um fim e um recomeço, né? Traz um ponto de mutação ao longo do ano, acontece a cada 6 meses. E segundo, porque a gente está falando do eixo Touro-Escorpião, com 3 planetas, incluindo o Sol em Escorpião, então eu queria fazer uma reflexão sobre isso contigo. Lembrando que esse vídeo ele só faz sentido à luz do vídeo da Lua Nova, porque a Lua Nova dá o tom do mês, eu vou colocar o card aqui. Também vou incluir os cards sobre os vídeos de nodos lunares, que explicam uma série de outras coisas interessantes para você saber, ter em conta, ok? Sempre legal, você que gosta, que está por aqui, saber onde cai o ponto da lua cheia, que é o ponto culminante do mês, no seu próprio mapa, onde cai 5 graus de touro. Uma outra reflexão é porque justamente esse é o último eclipse pelos próximos 8 anos e meio, 9, no eixo Touro-Escorpião. Os nodos lunares já ingressaram em Áries e Libra, só que agora tem o último rescaldozinho dessa área onde você tem Touro. Então, dá uma olhada, é interessante ver o que está sendo trabalhado aí nessa área. Você que me acompanha sabe que eu trato astrologia num tom de empreendedorismo pessoal para a gente desenvolver a nossa liderança interna e a gente poder criar junto com o universo, a gente poder conhecer as nossas camadas internas e o que está sendo dito para a coletividade, já que os astros nos orientam, nada mais democrático do que o céu, e a gente poder criar junto com o universo, certo? Aqui só uma curiosidade, então a lua cheia, o eclipse acontece 28/10, sábado, às 17h24, pelo horário de Brasília. Aqui, para quem quiser saber um pouco mais, eu deixei aqui a fonte do Time and Date para vocês verem o videozinho da sombra, né? Esses locais onde estará mais visível o eclipse. Eu comentei no vídeo anterior também para a gente não pensar em apocalipse, mas pensar com respeito com relação ao eclipse, levando em conta que os acontecimentos que estão acontecendo agora costumam ter um desdobramento. E a diferença, talvez, né, para o mapa da Lua Nova para agora, é que a gente tem a intensificação pelo signo de Escorpião, né? O ingresso do Sol em Escorpião agora no final de outubro, né, no 21 ou 23, agora não lembro de cabeça, mas temos Sol, o Marte e o Mercúrio no signo de Escorpião. Então, traz uma intensidade a mais para um céu que já está tumultuado, né? Então, correlacionando com o vídeo lá da Lua Nova vai fazer sentido. Então, nós estamos dentro desse período lunar, que começou dia 14, com a Lua Nova de Libra, e agora a gente está no ponto de culminância, que é a Lua cheia, quando Sol e Lua estão em signos opostos e complementares. Deixa eu pular aqui para o mapa da Lua cheia. Eu quero fazer essa consideração para a gente... vamos falar mais ainda no dia 13 lá de novembro, onde vai ter a lua nova de Escorpião, que é todo o ciclo de lunação de Escorpião. Porém, por que eu estou dando destaque nisso agora? Por conta dessa dupla limpeza que eu comentei no começo. O eclipse está acontecendo a 5 graus, com a lua a 5 graus de touro, acionando muito esse eixo, né? Para a gente pensar com muito carinho nessa temporada de Escorpião, já que ela está no início, da gente poder fazer essa limpeza que Escorpião se propõe com coragem. É um dos signos tão mal compreendidos do zodíaco, Escorpião, porque tem um compromisso com o todo, e o todo, a completude, inclui as nossas sombras. Queiramos ou não, gostemos ou não, a gente tem que se reaver com tudo que é sombra para a gente. Então, o que está mal resolvido, culpa, mágoa, aquilo que ficou numa esfera do oculto, o escorpião vem com a proposta de iluminar as sombras, e dado que é eclipse, os eventos que se apresentam têm uma intensidade, um desdobramento, somado a esse movimento de descida a que Escorpião se propõe. Então, acho que a gente tem duas escolhas aqui nesse momento, né? Ou a gente aceita e
abraça, melhor dizendo, essa coisa de aceitar e tolerar, fica uma coisa assim, ai, te tolero, vai. Não, não é isso. Como que a gente pode embarcar nesse processo, já que astrologicamente os holofotes, o Sol, está em Escorpião, trazendo essa luz, não só o Sol, como a nossa forma de pensar, Mercúrio, e o imponente Marte, né? Marte, o deus da guerra, a ação, o impulso na astrologia, num signo que um dos signos que ele rege, né? Então, pela astrologia tradicional, o Marte é o regente de Escorpião. Então, ele está muito fortalecido, não só de Áries, né? Mas de Escorpião também, é corregente junto com Plutão. Então, aqui ele está muito forte. É outro ponto que preocupa com as polaridades que a gente está vendo no mundo e nas nossas vidas. Então, a gente tem a intensidade, o mergulho de Escorpião, o olhar para as sombras, que eu queria explorar um pouquinho com vocês, junto com uma série de polaridades, com algumas somatórias, né? Que são, nesse mapa da Lua cheia, nós temos nada menos do que esses 6 planetas aqui, gente, em signos fixos. E toda essa galera aqui, Sol, Mercúrio, Marte, Lua, Júpiter e Urano em signos fixos. Não é pouca coisa. A fixação, né? No lado sombra, a teimosia, de fixar, né? De perder um pouco essa mobilidade diante de um conflitão aqui que precisa de algum tipo de mediação, né? Só que não estamos mais na temporada de Libra, que é uma temporada de mediar, a gente está numa temporada de intensidade. Então, que escolha você faz no meio de tudo isso, somado ao fato de que Plutão continua quadrando aqui os nodos lunares, né? Aqui o nó do norte e o nó do sul está por aqui, perdão, está por aqui em Libra, é exatamente oposto, né? Então ele continua quadrando e trazendo uma intensidade, Plutão, também um outro regente de Escorpião, que não fala sobre mais ou menos ou superfície, fala também desse mergulho mais intenso. Então, quando a gente vai olhar para essas características de mergulho, né, a gente precisa aproveitar a temporada de Escorpião para a gente poder tomar uma decisão com relação a essa sombra. Né? Às vezes, a gente entrar em contato com aquele conteúdo que mais dói é o primeiro passo para uma cura, é o primeiro passo para trazer aquilo para a consciência, dar um lugar de acolhimento, né? Então, nós temos aqui o eixo do apego e desapego. A Lua está em Touro, que é um signo onde ela está exaltada, está muito bem em Touro, mas sofrendo essas oposições todas, né? Então, nós temos, importantíssimo, a presença aqui de Júpiter, que sob tensão, apesar de ser o grande benéfico, aqui a gente está falando de exagero, de não lidar com frustração. Aqui para o mapa do Brasil, a gente está falando de um eixo de relacionamento, o eixo da casa 1, que está evidenciado, e a casa 7, os acordos, as parcerias, né, a expressão da identidade versus o outro, seja o outro um parceiro, um sócio. Então, coletivamente para o Brasil, essa ideia de desacordo e polarização está muito evidente. E no mundo, né, a gente, no mapa da Lua Nova, falamos dessa força agora que preocupa por conta dessa intensificação de Escorpião, somado ao fato do próprio nó do Sul estar em Libra, que traz um certo enfraquecimento para o lado das concessões, né? Então, a gente tem esse inflamar das disputas. Tendo Júpiter aqui no jogo, a gente está falando, então, de excessos, de extravagâncias, desperdícios, de uma vontade desenfreada. Então, a gente coloca mais lenha nessa fogueira intensa de Escorpião. De novo, entra a gente pensando e sabendo disso, né? Como a gente quer se portar diante disso, né? A gente quer entrar nas disputas ou a gente quer aproveitar esse mergulho para iluminar as sombras e conseguir
trazer para a consciência um alargamento de consciência com essa fase, aproveitando que o eclipse, já que ele tem desdobramento, que a gente desdobre da melhor forma possível, certo? Então, temos aqui para ajudar a gente, né? Eu sempre comento aqui com vocês, os aspectos mais tensos são os aspectos mais audíveis, né? Mais presentes dentro de um céu, né? Claro, nós temos aspectos favoráveis, como, por exemplo, esse aspecto de Saturno. Saturno está a 0 grau de peixes e o Sol e Lua está a 5, né? 5 graus, então fazendo aspectos harmônicos. Então, o caminho do meio no sentido da responsabilidade, da gente poder olhar as coisas com paciência, aguardar que as coisas... um tom mais conservador aqui funciona melhor com esse Saturno bem posicionado, né? E ligando o mapa da Lua Nova com o da Lua Cheia, o mapa da Lua Nova em Libra, que o regente é Vênus, né? E aqui também, porque Vênus é regente tanto de Libra quanto de Touro, essa Vênus que na Lua Nova estava oposta a Saturno, né? Aqui na Lua Cheia ela está fazendo já uma posição, está um pouco mais longe, mas já está atuante a Netuno, que traz esse tom mais de falta de clareza, né? Da gente não ficar o cuidado com as ilusões e desilusões. Ele também aqui mostra uma atenção para Netuno e os aspectos favoráveis da Vênus para Urano, que é o lado da gente pensar diferente, inovar, olhar com alternativas inovadoras, né, principalmente com questões afetivas e financeiras, e o bom aspecto também mais longe, então é mais fraquinho isso que eu estou falando, gente, está mais longe em termos de grau, e é um trígono, o melhor aspecto, mas essa com Plutão, né, que traz esse lado positivo para a regeneração, só que antes a gente vai ter que lidar com todas essas polarizações aqui, inclusive econômicas, né, porque a Lua em Touro tensa, Lua Júpiter em Touro com tensão, fala de economia, fala de gastos, e lembrando esse mapa da Lua Nova, que dá o tom, como eu falei no início, focalizada aqui na casa 8, que é uma casa de recursos, de valores, com essa tensão de Vênus, recursos de valores de novo, com Saturno, é uma cobrança, né? Uma cobrança de responsabilidades. Então, a gente pensar sobre isso também no lado financeiro, tanto coletivo, quanto na nossa vida pessoal, que há uma tensão aqui no ar, certo? Aqui relembrando as datas que eu coloquei já antes, né, dessas passagens de Marte em Escorpião, Mercúrio em Escorpião, a Vênus em Virgem. E outro ponto que eu queria ressaltar aqui é essa conjunção que participa de toda essa dinâmica, né? Participa Mercúrio, participa Marte, então toda essa questão de fala, né? Todos em Escorpião, então dá um lado mais pontiagudo, mais profundo, palavras que podem machucar, né? Então a gente cuidar disso na nossa comunicação, porque o Escorpião é muito estratégico e ele vai muito fundo. Então, a escolha, né? A gente quer usar essa comunicação de Mercúrio em Escorpião como? Como uma oportunidade de ouvir profundamente, porque também aquilo que se fala, quando bem direcionado em Escorpião, atinge as camadas mais profundas. Então, podemos também falar de cura, ou a gente pode ser pontiagudo. A conjunção Mercúrio-Marte dá essa predisposição coletiva para a gente estar mais pontiagudo, mais impulsivo, falar sem pensar, atingir aquele ponto de dor com as palavras, que Escorpião sabe tão bem, esse mundo não visível, porque sabe bem, né? Porque Escorpião trabalha no mundo não visível, trabalha na latência das coisas, na profundidade, nas densidades, para o bem ou para o mal. Então a gente escolhe se a gente quer usar o lado mais regenerador ou se a gente quer usar mais o lado sombra do signo, né? Relembrando, nunca é demais a gente falar de signo, gente. Então aqui vou colocar
de novo, um pouco para a gente pensar junto aqui nesse eixo do apego e do desapego, né? Então, touro, a lua está em touro, afinal de contas, que é o último toque no eixo touro-escorpião que a gente estava dizendo. Qual é a sua relação, que área de experiência você tem regida por touro, que planetas você tem ali, se tiver algum? Então, o touro está falando sobre estabilidade, sobre estrutura, planejamento, mundo concreto e tangível, o conhecido, né, como as coisas estão estruturadas, e tem todo um enfoque voltado para a economia, para recursos. Lembrando, eu falei, né, da quantidade de planetas em signos fixos, e nós temos uma divisão, não considerando casas astrológicas, mas só a posição dos planetas, 5 deles em terra, que reforça esse lado do cuidado estrutural, do cuidado com os recursos, cuidado com o mundo, o foco de atenção com o mundo concreto e palpável, com a Lua, Júpiter, Urano, esses 3 em touro, Vênus em Virgem e Plutão em Capricórnio, 5 planetas em terra. E temos 5 em água, que tem esse lado nosso de essa intensidade emocional que a água predispõe, né? Então, o Mercúrio, Sol e Marte, como falamos em Escorpião, Saturno e Netuno em Peixes. Então, tem esse jogo de terra e água, que são elementos que combinam, né? O que a gente tem que cuidar é das polarizações. Então, a gente olhar esse lado de touro, como está usando e o que está sendo feito nesse último toque desse eclipse, né? Então, no lado sombra, o apego, o acúmulo, a resistência à mudança, teimosia. Esse é o ponto de culminância que a lua cheia no signo de touro. Há 6 meses atrás, aproximadamente, a lua nova foi em touro, né? Então, aqui tem esse ponto de culminância desse período. Esse medo da escassez, né? Então, que é muito próprio do touro, porque touro tem esse lado tão voltado para o concreto, que tem essa preocupação com o mundo tangível. Então, pode colar, né, nesse medo da escassez, num lado mais sombra. No lado luz, né, a perseverança, a resistência, a resiliência, da gente usar essas características taurinas a nosso favor agora com esse enfoque da lua neste signo. E o escorpião, que a gente vem falando aqui ao longo do vídeo todo, lembrar as características de luz e de sombra, né? Deixa eu tirar aqui a imagem para vocês verem. Então, tem signo fixo, regido por Marte e Plutão. A gente tem no corpo físico, né, um aparelho excretor, genitais, porque tem a ver com sexualidade, o signo de escorpião. Então, a gente está falando do eixo do apego e desapego, sendo touro, o que a gente consome, e escorpião, o que a gente elimina. A gente tem um balanço marcado por um eclipse entre o que a gente coloca para dentro e o que a gente coloca para fora, né? E não é só comida, né, gente? O que a gente consome em tantos níveis, tantas camadas, a gente pensar sobre isso. Então, o escorpião, um lado de transformação, renascimento, recuperação, regeneração, a gente poder olhar com coragem, que é a coragem marciana, né, o lado Marte de Escorpião, especialmente estando Marte em Escorpião agora, da gente arregaçar as mangas e pegar carona nesse olhar para aquilo que a gente não quer ver. Isso é muito próprio do Escorpião, a gente não quer olhar, e aí vem uma temporada de Escorpião intensa, não dá para não ver, não dá para desver, e a gente tem que dar conta, né? Então, a gente trabalhar com acolhimento, que eu acho que o acolhimento vem também, o touro é acolhedor, né? Tem esse lado dessas polaridades, da gente poder na polaridade taurina, que dá colo, né? Que é um signo receptivo, a gente poder dar colo, dar um compartimento, sendo touro um signo de terra, dar um container, dar um lugar para a gente colocar as sombras que a gente vem descobrindo com o escorpião, né? Dá um lugar para mágoa, dá um lugar para culpa, perdão, né? Olhar essa integração das sombras, você colocar numa narrativa dentro de você o que tem sido difícil de ser trabalhado,
dar um lugar, porque senão para, né, energeticamente, a gente fica acumulando no corpo essas densidades tóxicas. Escorpião tem a ver com esse lado tóxico. Então, a gente dá vazão para isso através de um acolhimento próprio, você com você mesmo, né? Então, no lado luz de Escorpião, não tem signo no zodíaco mais potente para renascer das cinzas. Então, seja lá a situação que você está agora, ouça isso no sentido de aproveitar essa iluminação sombria, não com desespero, não com julgamento, não com um lugar de fracasso, seja lá que for o sentimento mais denso que esteja por aí, mas com um lugar de, peraí, agora eu vou olhar isso. E aí, quem sabe você olha de um outro lugar, você consegue dar um outro nome, uma outra narrativa, e acolher, aproveitar a lua em touro, acolher isso de uma forma sustentada, de uma forma, esse lado touro, né, de dar o chão para a gente, né? E a gente evitar o lado sombra, não preciso dizer o quanto o mundo está complexo nesse momento, né? A gente evitar o lado de manipulação, de disputa, de rancor, falar de morte nessa temporada de Escorpião, depois de tudo que a gente viu no mundo, né? Essa punção de morte é forte em Escorpião. E o quanto a gente responde a esse medo do ser aniquilado, né? Escorpião tem todas as defesas de pé para preservar a gente da morte, né? Escorpião sabe o que é morrer, sabe o que é sobreviver, sabe o que é renascer. Então, a gente cuidar nesse período intenso das ansiedades, das compulsões, das manipulações, esse lado vitrola quebrada, né, do lado quando a gente está compulsivo, ogro, sei lá, raivoso, e a gente poder ir para o acolhimento, né, e respirar em cima disso e não se deixar levar pelas águas profundas e turvas que Escorpião sabe ter também no seu lado sombrio, certo? Então, acho que era isso, tudo isso para a gente falar. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa que eu anotei aqui para vocês, sempre fazendo aquela rechecagem final. Eu queria comentar com vocês que esse desenrolar do mês, né? Por exemplo, esse Marte oposto a Júpiter, que são as ações infladas, as reações inflamadas, exageradas, é a reação fora da medida, sabe? Quando a gente fala, nossa, por que eu reagi assim? A situação não tinha esse conteúdo todo para o meu nível de fúria. Então, sabendo disso, respira fundo e a oposição exata, bem nesse dia da lua cheia com o eclipse. Então, o que dá esse temor, né, dessa raiva que está no ar, essa fúria, raiva é pouco, né, para a gente poder explicar tudo o que está acontecendo. E esse Marte em Escorpião, nós vamos ter tempo para falar disso um pouco mais para frente, dia 11 de novembro, ele vai fazer o quê? Vai ficar oposto a Urano. Então, esse período aqui é um período onde esses planetas estão aí se estranhando, né? Buscando um caminho do meio, que é o que há de mais difícil para a gente, né? A gente entender que tudo é impermanente, entender que a gente tem um eu superior a tudo isso, e a gente entender todas essas turbulências, essas marés astrológicas, ajuda a gente a estar no centro da gente. A gente está focado dentro. Por isso, o meu fascínio também com a meditação, porque é um trabalho de autodescoberta, um trabalho que, ao meditar, a gente consegue, vale um vídeo para a gente falar sobre isso, a gente consegue ir iluminando a gente mesmo, esses lugares de sombra, e iluminando e dando colinho, iluminando e dando um colinho, né? Porque senão a gente entra, o amor e gentileza, que o budismo tanto fala, que é outra paixão minha, é justamente a gente também ter amor e gentileza por nós, né? A primeira pessoa para a gente ter amor e gentileza. Então, eu vou fechar com isso, da gente poder parar de compartilhar aqui, a gente poder ter esse amor e gentileza com a gente diante dessas intensidades todas que estão permeando o mês. Bom, espero que tenha sido válido. Me conta aí como que você está vivendo isso, o que que você tem em Escorpião e Touro, se fez sentido, onde ficou dúvida.
coloca aqui no comentário para a gente poder falar e quero desejar uma ótima lua cheia para a gente. Beijo.